Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos hoje no dia 2 do desafio Eleve-se, que nós estamos aqui fazendo a leitura desse livro, 7 Leis Espirituais do Sucesso, para você realizar as suas metas e objetivos, para nos inspirar juntos aqui, né? Eu também estou nesse desafio. Bom, esse desafio tem o objetivo de nos aquecer para o Eleva, que é a nossa imersão na Chapada dos Veadeiros, que vai acontecer do dia 9 ao dia 12 de junho. E nessa imersão a gente tem a intenção de trazer o autoconhecimento, o ecoturismo nesse lugar mágico e transformador que é a Chapada dos Veadeiros, não sei se você já conhece, e as medicinas da floresta, né, que são caminhos de conexão com o nosso amor incondicional, que é incrível. Então, se você sentir o chamado no seu coração, será muito bem-vinda e bem-vindo a esse lugar incrível e mágico aqui, tá bom? Se você quiser acompanhar e saber mais, você pode ir lá pro Instagram do Eleva, que é @eleva.trips, e lá no link da bio você tem as informações necessárias para você participar. Então, estamos aqui no segundo dia e esse desafio eu também quis criar para me desafiar, para melhorar, me desafiar no sentido de me expor mais aqui nas redes sociais, me comunicar melhor, trabalhar essa parte da comunicação. Então é esse também o objetivo do meu desafio, é a minha intenção, né? Porque eu sugeri que cada um que viesse aqui trouxesse uma intenção pra gente trabalhar nesses 15 dias. Porque sem dúvida vai fazer muita diferença, né? Olha os passarinhos, gente. Bom dia, Fá Andrade, Júlia Queiroz. Bom dia a todo mundo que tá chegando aqui. Todos são muito bem-vindas e bem-vindos. Quem vai assistir agora, quem vai assistir depois. Tá bom? Então, deixa eu ver se faltou eu falar alguma coisa. Não faltou nada. Então, para começar, digo para vocês se conectarem com a intenção do coração de vocês, que vocês querem trazer para esse desafio, pra gente melhorar, pra gente evoluir juntos, tá bom? Vamos lá então. Hoje a gente vai falar da lei da potencialidade pura. Ontem a gente leu a introdução e acabou que era para ter começado a lei da potencialidade pura, mas alguma coisa aconteceu que eu voltei para a introdução. Então tá tudo certo, né? Hoje a gente continua de onde a gente parou. Então a lei da potencialidade pura, a fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura que busca expressar-se no não manifesto ou manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamo-nos à força que coordena tudo no universo. Esse capítulo é o capítulo que eu acho um pouquinho mais chatinho de ler, tá? Mas, gente, faz parte, né? O livro, ele tem as partes que são melhores e que são menos interessantes, não interessantes, mas gostosinhas de ler. E assim é a vida, né? A gente tem que atravessar o caminho. Então vamos lá. No princípio não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais havia. Hino da criação, Rig Veda. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se da nossa essência espiritual. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade pura. Quando você a descobre, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade.
Então aqui ele começa falando, né, que essa potencialidade pura, ela está conectada com a nossa essência espiritual, que nós temos essa essência, que está conectado com a nossa verdade, com o que a gente veio fazer aqui, com a nossa missão, com o nosso propósito. E nós estamos o tempo todo conectados com esse fio, porém, às vezes a gente se distrai, às vezes a gente se desconecta. E aqui a gente está fazendo esse movimento de reconexão. E o autoconhecimento é a chave para isso, né? É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos. O autoconhecimento aí. Porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada da lei da unidade, quando realmente a gente se conecta nesse uno, né? Pois, sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. Aí eu grifei essa parte aqui, ó. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Mais você acessa essa potência de materializar os seus sonhos aqui na Terra. A gente tem esse poder. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Então aqui ele fala o tempo todo do espírito e do ego. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda a resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, as pessoas, as situações, né? Ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é da potencialidade pura, o poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, que é esse poder real... Ei, Fê querida, seja bem-vinda, que saudade! Não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. Então, quando a gente acessa esse lugar, desse centro do nosso espírito, a gente não sente medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. A sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Então, essa nossa autoimagem é como a gente se percebe e a partir do olhar do outro. Então, se alguém fala alguma coisa para mim que eu não gosto sobre mim, eu me identifico com aquela fala e começo a perder o meu poder, porque eu estou totalmente desconectada desse centro, né, dessa consciência, dessa potencialidade pura. Então, o tempo todo ele fala do espírito e do ego. O seu verdadeiro eu, que é seu espírito, a sua alma, está livre dessas necessidades. É imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde. Não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto-referência. Essas duas partes, o espírito e o ego. Na autorreferência, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O autopoder é, portanto, o verdadeiro poder.
Então, essa autorreferência é quando a gente experimenta essa verdade que está conectada com o espírito, com a potencialidade pura, que é onde a gente manifesta os nossos sonhos. Já o poder assentado no objeto referência é um falso poder, por estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existir o objeto de referência. Se você tem muito dinheiro, ou um título, um cargo importante, é presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título e com o cargo. Então, o objeto referência é esse. Eu uso um objeto para poder dizer que eu tenho poder. Trabalho, dinheiro, um cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando terminam essas situações. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também se esvai. O alto poder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra no ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo originado do poder verdadeiro, do amor verdadeiro. Então, quando a gente está nesse lugar desse alto poder, a gente fica magnética. A gente começa a ficar uma pessoa que atrai as pessoas, que chama a atenção, mas a partir da nossa energia. Então, quanto mais a gente trabalha esse centro, quanto mais a gente se coloca na vida a partir desse lugar, mais a gente acessa esse magnetismo. Bom dia, Sidney Moreno. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura no campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos. Então ele fala o tempo todo disso, da gente silenciar e da gente evitar os julgamentos. Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso a qualidades inerentes a esse campo, a infinita criatividade, a liberdade e a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também de atividades como assistir televisão, ouvir um rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Então, o silêncio, ele é esse lugar onde a gente começa a se conectar com esse espírito, com essa potencialidade pura. O não julgamento também, porque, na verdade, não julgamento é esse lugar de que a gente não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. A gente simplesmente vive a experiência, observa, sente o que é para sentir e segue, Então, sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio. Ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça-o por 1 hora apenas. Mas tente sempre aumentar esse tempo. Experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior. Um dia inteiro, 2 dias ou 1 semana. Imagina, gente? Aquele vipassana, aquele retiro de 7 dias de silêncio. Alguém que já fez? Eu ainda não vivi essa experiência. Dizem que é muito incrível, Porque quando a gente fica nesse silêncio absoluto, a gente começa a realmente lidar com tudo que está debaixo do tapete. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento.
Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período de silêncio. É isso que acontece lá no Vipassana que eu te falei, gente. Começa a lidar com a nossa mente e com toda essa falação, e isso pode incomodar no começo, né? Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Querer sair dali, né? Mas quando persistiam na experiência, o seu diálogo interior começava a se aquietar. E o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Então, na hora que a mente desiste de tirar a gente daquele silêncio, daquele desconforto, a gente realmente consegue relaxar e ficar naquele lugar, naquele vazio, que é esse lugar da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio da forma ali que for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Então fica aí o desafio pra gente. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. É muito interessante isso, né? Como é que o universo começa a co-criar com a gente a partir do momento que a gente começa a se conectar com essa intenção, as pessoas começam a aparecer, os sinais começam a aparecer. Isso aconteceu aqui no Chapada dos Veadeiros, sempre acontece com a gente. A última vez foi essa casa aqui que a gente alugou, que a gente estava querendo alugar uma casa, e aqui é mega desafiante, porque aqui é muito caro. O pessoal aluga muito por temporada, e para você alugar uma casa aqui para ficar fixo é muito difícil e é caro. Então a gente começou a procurar, mas não aparecia casa. Até que chegou uma hora que a gente soltou essa história e as coisas começaram a se movimentar. Até que a gente recebeu uma indicação de uma casa que não tinha mobília, e a gente também não tinha mobília para colocar na casa. E apareceu depois uma outra pessoa interessada a compartilhar sua mobília, porque ele ia precisar construir e não tinha onde colocar a mobília. E aqui está essa mobília maravilhosa que a gente ganhou de presente do universo. Então, realmente, assim, na hora que a gente começa a entender essa força de criação, a gente começa a co-criar com o universo, né, em conjunto. Então, vamos lá. Bom dia, Cássia. Seja bem-vinda. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção neste campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes, você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura, com infinitas possibilidades de realização. Esse silêncio ele é muito fundamental, né? Porque se a gente não entra nesse lugar do silêncio, a gente o tempo todo tá refém dos desejos dos outros, das necessidades dos outros, do que o sistema, do que as pessoas falam que eu deveria fazer. E eu me desconecto do que meu coração tá me pedindo, né? Então o silêncio ele é fundamental, assim. E aí o silêncio para mim também é muita conexão com o corpo, principalmente para nós mulheres. Né? Se a gente fica muito na mente, a gente está alimentando muito a nossa energia masculina. Quando a gente vem pro corpo, isso se dissolve e a gente sente, né? E a vida com sentido é a vida que a gente está sentindo a vida, né? Então tá no corpo isso. Imagine se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que elas se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção.
No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar o edifício Empire States dentro dela que você nem vai notar. Na Bíblia, encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Então, esse é o poder do silêncio, né? Já dizia Jesus na Bíblia. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Bom dia, O'Hara Duarte. Seja muito bem-vinda. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. O julgamento, ele atrapalha muito nessa conexão com esse campo da potencialidade pura, com a nossa conexão com a vida, porque a gente está entrando num lugar que não é nosso, né? Quem somos nós para julgar alguma coisa ou alguma pessoa? Nós só somos seres humanos comuns, né? Querendo ser felizes. Então, o julgamento, ele tira a gente do nosso centro, né? Isso a gente até vê na constelação familiar também. O campo, ele tá totalmente emaranhado quando a gente entra no lugar do julgamento, né? E aqui ele tá falando exatamente isso. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase. O que vocês acham? Durante o dia, lembrar dela toda vez que se vir julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas ou durante 1 hora. Depois, gradualmente, vá aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática: o contato direto com a natureza, seja em um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Esse também é o propósito do Eleva, né? Nossa imersão. Trazer as pessoas para a natureza, para esse lugar aqui incrível que é a Chapada dos Veadeiros, que, assim, emociona quando a gente entra em contato com a beleza desse lugar, né? E a gente sente isso no nosso corpo, a gente sente na nossa vida e a gente quer que as pessoas venham para cá, para sentir isso também. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio, não é inferior nem superior a ninguém, é pura magia, mistério e encantamento. O acesso a essa verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexos do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos da sua personalidade, aspectos de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos da sua vida. Não sei se vocês sabem, mas relacionamento,
A forma como a gente se relaciona é a chave mestra, né, do que faz a gente se conectar com a abundância no sentido mais amplo dessa palavra, né? Porque é um reflexo de como a gente está se relacionando com a gente, né? A gente se relaciona com o mundo, com o dinheiro, com o trabalho, com as pessoas. E é só um espelho, né? Então, se relacionar é realmente uma dádiva. Aprender a se relacionar é um presente. Eu estou aqui fazendo isso com vocês também, tá? Preciso melhorar nesse sentido, de me relacionar melhor, de me tornar mais... de experimentar mais essas sensações do desconforto, de servir, de me colocar disponível, independente do que aconteça, independente do meu julgamento. Bom dia, Vânia Cristina. Seja muito bem-vinda. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Intimidade. Quando você conhece bem o seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação ao dinheiro, à abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Então, tudo que existe, como a gente falou ontem, é matéria, é energia que se materializou. Então, tudo começa de um sonho, de uma intenção. Tudo que existe veio desse lugar, desse vazio, da mente de alguém. Essa garrafinha, essa mesa, esse computador, esse celular, tudo veio a partir de um pensamento, de uma intenção, desse lugar, dessa potencialidade pura. E a partir dessa magia que acontece no universo, ela se materializa através de nós, né? Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos. Porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Então pensa assim, quando a gente está nesses momentos de conexão muito profunda com a natureza, por exemplo, ou com o nosso centro, sempre é um lugar inspirador, né? Um lugar que eleva a nossa consciência, os nossos sentimentos, que a gente começa a ter ideias, que a gente tem as inspirações. É nesse lugar que a gente começa a fazer downloads, né? De quem nós somos de verdade, do que nós estamos fazendo aqui. E eu já senti isso várias vezes, inclusive o Eleva, ele veio a partir desse lugar, né? Ele existe por causa disso. Então, Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase a seus pés. Que bonito, né? Muito bom. Aprender a solitude, ficar só. Estar em contato total com esse silêncio, né? Com as nossas questões, com os nossos vazios e também com as nossas inspirações, né? Isso tudo está conectado, não tem nada que está errado. Quando a nossa mente começa a julgar, isso está errado, isso não deveria estar acontecendo, já saímos desse centro, né? Não existe esse lugar. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem de superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita com mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimento simultâneos. O equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo,
torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Então, eu tenho o sonho que vem, né, que eu me conecto com essa intenção, que é o Eleva, por exemplo, que é a imersão que a gente está fazendo na Chapada dos Veadeiros. E eu me conecto com isso, eu sinto no meu corpo que é isso que eu preciso oferecer. Eu sinto essa emoção, essa energia elevada. E aí, o que eu faço com isso? Eu preciso começar a movimentar isso. Então, né, tem até uma frase que fala que Deus precisa dos nossos pés e das nossas mãos para poder realizar as coisas no planeta. E é assim que acontece. Eu tenho essa conexão, essa intenção que vem do meu coração e eu começo a colocar em prática, fazer movimentos, comunicar com as pessoas o que eu tô sentindo. E a vida vai conversando com você, ela vai trazendo as pessoas certas, né? Muito lindo isso. Então, quando você compreende essa requintada coexistência, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo, é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. É a conexão dos opostos, né? É silêncio e é ação, né? É feminino e é masculino. A quietude em si mesmo é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua atenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Eu vou ler de novo esse último parágrafo. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir o seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. E assim terminamos o primeiro capítulo. Agora ele fala como a gente aplica essa lei da potencialidade pura e eu vou exercitar aqui, espero que você também exercite aí, porque aqui a gente está com essa intenção de realizar os nossos objetivos em 15 dias, então vamos fazer o que o livro pede pra gente fazer. Quando a gente está lendo um livro, a gente está se colocando num lugar de aprendiz, de pequeno, diante desse conhecimento. Então o mínimo que a gente pode fazer é aplicar o direcionamento que o autor está nos pedindo, né? Isso é se colocar em ordem, né? Se colocar nesse lugar do nosso centro, né? Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Número 1, entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Número 2. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou do rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. No êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. E número 3, praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. Também é importante que durante todo o dia você se lembre de não fazer julgamentos. Então o exercício de hoje é meditação, conexão com a natureza e não julgamento.
Vamos exercitar? Eu me proponho a fazer isso, porque eu realmente estou disponível para manifestar os meus sonhos nesse planeta e me coloco na experiência. A gente só sabe o que vai acontecer se a gente experimentar. A nossa mente, ela vai julgar, né? Não, isso aí não serve pra nada. Não, isso não adianta nada. Porque ela não quer que a gente mude, que a gente se transforme, que a gente evolua. Ela quer que a gente continue na zona de conforto, né? A gente não tem a menor ideia da potência que a gente tem. A nossa mente é incapaz de acessar isso. O nosso espírito é capaz, mas aí a gente precisa experimentar. Então a proposta aqui é essa, experimentar, tá bom? Esse é o capítulo 1, né, do livro que a gente está lendo aqui, as 7 Leis Espirituais do Sucesso. Um guia prático para a realização de seus sonhos. Hoje foi o dia 2 do desafio, amanhã é o dia 3, às 7 horas da manhã. Então, quero pedir para você convidar as pessoas que você sente que esse conhecimento pode contribuir. E esse desafio é um aquecimento para o Eleva, que é a nossa imersão na Chapada dos Veadeiros, que acontece do dia 9 ao dia 12 de junho, onde a gente vai juntar a conexão com a natureza, que a gente sabe desse poder que é, ainda mais aqui nesse lugar maravilhoso. O ecoturismo, que a gente está em contato com as aventuras aqui da Chapada. O autoconhecimento e as medicinas da floresta, que são esse caminho para a gente se conectar com o amor incondicional, que é maravilhoso. Então, se você sentiu chamado de vir com a gente, me manda uma mensagem aqui no direct, acompanha a gente lá no Eleva, que é o @eleva.trips, e vem viver essa aventura com a gente, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vai ficar gravado assim, Cássia. Te espero aqui amanhã de novo, tá bom? Todo mundo que apareceu agora, que vai vir depois também. Amanhã estou aqui novamente às 7 horas da manhã. Um beijo pra vocês, ótimo dia. Tchau, tchau.